Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos continuar aqui a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 9. A continuidade depende da fidelidade. Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que pretendia construir. Então o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como havia aparecido em Gabaon, e lhe disse: ouvi a oração e súplica que você me fez. Consagrei este templo que você construiu para que seja a morada do meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão aí todos os dias. Se você se comportar diante de mim como seu pai Davi, de coração íntegro e reto, fazendo tudo como eu ordenei e obedecendo aos meus estatutos e normas, eu manterei firme para sempre o seu trono real em Israel, como prometi ao seu pai, Davi, dizendo: haverá sempre alguém da sua família para se assentar no trono de Israel. Ao contrário, se vocês e seus filhos me abandonarem, não obedecendo aos meus mandamentos e estatutos que lhes dei, indo servir a outros deuses e prostrando-se diante deles, então eu arrancarei Israel da terra que lhes dei, afastarei para longe de mim este templo que consagrei para o meu nome, e Israel será motivo de riso e chacota entre os povos. Então este templo que é tão grandioso se tornará motivo de espanto para os que por aí passarem. Eles vão assobiar e dizer: por que o Senhor fez isso com essa terra e esse templo? E responderão: foi porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito. Eles aderiram aos outros deuses, prostrando-se diante deles e servindo-os. Foi por isso que o Senhor seu Deus mandou sobre eles toda essa desgraça. Quem paga tudo isso? Durante 20 anos, Salomão construiu os dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. E Hiram, rei de Tiro, forneceu a Salomão madeira de cedro, cipreste e todo o ouro que este quis. Quando terminou as construções, o rei Salomão deu a Hiram 20 cidades do território da Galileia. Hiram saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia dado e não gostou delas. E protestou: meu irmão, que cidades são essas que você me deu? E apelidou essas cidades de Terra de Cabul, e até hoje elas têm esse nome. E Hiram enviou ao rei Salomão 4.000 quilos de ouro. É o seguinte o relatório sobre os trabalhos forçados que o rei Salomão usou para construir o templo do Senhor, seu palácio, o aterro, a muralha de Jerusalém, Hassor, Megiddo, Gazer. O faraó, rei do Egito, tinha feito uma expedição e se apossara de Gazer, incendiando-a e massacrando os cananeus que aí habitavam. Depois deu Gazer como dote para sua filha, esposa de Salomão, o qual o reconstruiu. Bet-Horon, inferior, Baalat, Tamar no deserto, as cidades entrepostos que lhes pertenciam, as cidades para guardar os carros e cavalos e tudo quanto ele julgou necessário construir em Jerusalém, no Líbano e nos países que lhe estavam submissos. Toda a população que restava dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram israelitas, os filhos deles que ficaram no país e o que os israelitas não haviam consagrado ao extermínio, Salomão os recrutou para os trabalhos forçados até hoje. Salomão, porém, não reduziu os israelitas à escravidão, mas estavam a seu serviço como soldados, funcionários, chefes, escudeiros, comandantes de carros e de cavalaria. Havia 550 chefes de inspetores que dirigiam os trabalhos de Salomão. Eles dirigiam o pessoal que realizava os trabalhos. Salomão construiu o aterro logo depois que a filha do faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que ele construiu para ela. 3 vezes ao ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão sobre o altar que tinha construído para o Senhor. Ele queimava incenso diante do Senhor e conservava o templo em bom estado. Terceira parte, um rei comerciante. Comércio de luxo. O rei Salomão construiu uma frota em Azion-Gaber, perto de Elat, às margens do Mar Vermelho, no país de Edom.
Hiram enviou seus servos marinheiros, que conheciam bem o mar, para os navios junto com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e daí trouxeram 14.000 quilos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Capítulo 10. Relações diplomáticas dispendiosas. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi submeter o rei à prova por meio de enigmas. Chegou a Jerusalém com uma imponente comitiva de camelos carregados de perfumes, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe propôs tudo o que pensava. Salomão, porém, soube responder a todas as perguntas. Não houve uma só questão demasiado difícil que o rei não pudesse resolver. A rainha de Sabá ficou assombrada ao ver a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias de sua mesa, a corte sentada, os serviços e uniformes dos empregados, as bebidas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: é verdade tudo o que ouvi na minha terra sobre você e sua sabedoria? Eu não queria acreditar nos que diziam antes de vir para ver com meus próprios olhos. O que me contaram não é nem metade. Sua sabedoria e sua riqueza são muito maiores do que eu tinha ouvido. Sua gente e seus servos é que são felizes. Podem desfrutar continuamente de sua presença e aprender de sua sabedoria. Seja bendito o Senhor, seu Deus, que foi benevolente e o colocou sobre o trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e é por isso que ele o nomeou rei, a fim de que você exerça o direito e a justiça. Então a rainha de Sabá deu ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de perfumes e de pedras preciosas. Nunca houve tantos perfumes como os que a rainha de Sabá trouxe para o rei Salomão. Por sua vez, a frota de Hiram tinha trazido ouro de Ofir. Trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com o sândalo, Salomão fez balastradas para o templo do Senhor e para o palácio real, cítaras e harpas para os cantores. Nunca mais chegou madeira de sândalo como essa, e nunca mais se viu dela até hoje. Em troca, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além do que o próprio rei a presenteou com grandiosidade. Depois a rainha de Sabá partiu e voltou com sua comitiva para sua terra. O fascínio que hipnotiza. O ouro que Salomão recebia anualmente pesava 23.000 quilos, sem contar o que recebia de tributo dos mercadores e do lucro dos comerciantes dos reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, gastando 6,5 kg em cada escudo, 300 pequenos escudos de ouro batido, gastando meio quilo de ouro em cada um deles, e os colocou no salão chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim recoberto de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com um encosto arredondado na parte de cima, braços de cada lado do assento, 2 leões em pé perto dos braços e 12 leões colocados em cada lado dos 6 degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e toda a baixela do salão da Floresta do Líbano era também de ouro puro. Não se fazia nada em prata que não tinha valor no templo de Salomão. De fato, o rei tinha no mar uma frota de grandes navios, junto com a frota de Hiram, e a cada 3 anos chegavam os navios carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. E o rei Salomão superou em riqueza e sabedoria todos os reis da terra. Todo mundo queria visitar Salomão para aprender a sabedoria que Deus lhe havia dado. Cada um trazia seus presentes: vasilhas de prata e ouro, roupas, armas e aromas, cavalos e mulas. A quem serve o aparato militar? Salomão reuniu também carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que ficavam nas cidades dos carros e junto do rei em Jerusalém. Salomão fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros como sicômoros da planície.
Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os mercadores do rei os compravam com pagamento à vista. Cada carro era importado do Egito por 6,5 kg de prata e cada cavalo por 1,5 kg. Os cavalos eram exportados nas mesmas condições para os reis dos heteus e os reis de Arã. Muito bom. Fascinante aqui ver a história do rei Salomão, né? Grande sabedoria, jamais houve pessoa tão sábia quanto o rei Salomão. Então, se você acha que é um pouquinho sábio, por favor, deixe o seu like, se inscreva clicando aqui embaixo em inscrever-se. Faça o seu comentário aí, nem que seja um tamo junto, tá? Se você não sabe o que vai comentar, se nada na leitura aí da Sagrada Escritura te marcou, deixa, nem que seja um soquinho, um joinha, um foguinho, uma aguinha, ou um tamo junto, tá bom? Para que a gente possa ver aí quem realmente está fazendo a leitura até o fim. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã, tenham todos um ótimo dia, grande abraço e tchau!